Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Bom dia. Quem aqui está cansado? Eu tô. Quem aqui dormiu à noite? Eu vou baixar minha mão. Muito bom. Mas foi uma bênção hoje, o culto de ontem foi maravilhoso, sentimos muito a presença do Senhor aqui. E eu queria começar contando para vocês o porquê do tema do Acampa Kids esse ano ser esse, né? Há um rio, vamos mergulhar. Esse tema ele foi baseado em Isaías 47, né? Que fala a respeito de um rio de águas, né? E esse rio, ele é para mergulhar as crianças, para sentirem o poder do Espírito Santo na vida delas. E ontem foi o que nós vimos aqui. Foi um derramar do Espírito Santo na vida das crianças, elas se entregando, orando ao Senhor, louvando, e foi maravilhoso ver tudo isso. E como nosso tema é sobre Isaías 47, nada de diferente eu falar sobre Isaías. Mas quem foi o profeta Isaías? Isaías foi um profeta que pegou boa parte do contexto da história do povo de Israel. Por conta do pecado do povo, né, tanto individual quanto coletivo, o povo foi levado em cativeiro. E durante esse período, muitas coisas aconteceram que predissessem, né, a vinda de Jesus ainda no futuro. Ezequiel ele teve um grupo muito difícil para cuidar, onde na própria Bíblia ela nos descreve esse povo como um povo de mente fechada e o coração endurecido. E muitas vezes até de povo rebelde, de casa rebelde, né, como diz a própria palavra. Mas mesmo assim, Ezequiel ele não desistiu do objetivo dele, do propósito dele. Ele se manteve firme, ele mesmo estando vivendo no exílio junto com o povo. O povo precisava entender duas mensagens importantes. Eles precisavam entender o justo juízo de Deus, né, e a promessa da restauração para aqueles que acreditassem na palavra. Nada muito diferente do que nós vivemos hoje, né? Nós temos que entender o juízo que Deus tem para nós, e nós também temos que aceitar esse juízo, nos arrependendo dos nossos pecados e aceitando ele na nossa vida. A comunidade em meio à qual ele vivia acreditava que em breve tudo voltaria a ser como antes. Para eles, o projeto de Deus era um sistema que lhes dava muita segurança. E Ezequiel, no entanto, sabia que aquele sistema era um sistema falido, né? Era um sistema caído. E ele precisava trazer o povo de volta a esse entendimento de Deus, né? Segundo ele, o povo sofria de uma doença crônica. E essa doença era incurável, pois haviam abandonado o projeto de Deus em troca de uma vida luxuosa, cheio de requintes, cheio de brincadeiras. Quem aqui das crianças gosta de brincar? Todo mundo gosta, né? Mas também tem que gostar do quê? De ouvir a palavra de... Exatamente. A gente se diverte, brinca, ouvindo a palavra de... A gente fez isso aqui ontem? Muito bom. Ezequiel ele viveu num exílio com esse povo durante mais ou menos uns 50 anos. E ele profetizou, chamou o povo ao arrependimento, diversas vezes, até que chegou em um determinado momento, lá no capítulo 37 de Ezequiel, uma passagem muito conhecida, né, que fala o seguinte, em Ezequiel 37, no capítulo, do versículo de 1 a 6. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor seu Deus, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aqui o Senhor nos mostra, assim que o Senhor mostra a Ezequiel
que um povo sem vida pode voltar a viver e receber o seu espírito, restaurando tudo em seu devido lugar. Pouco depois, lá no capítulo 40 ao 46, ele fala sobre a restauração do templo, a construção do templo e tudo que iria acontecer lá. E a partir daqui nós chegamos realmente na nossa pregação de hoje, que fala sobre Ezequiel 47, do versículo de 1 a 12. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dava para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na sua mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. Dos dois lados do rio, dos dois lados do rio, então me disse, essas águas correm para a região leste, descem pelo vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam esses lugares, por onde este rio passa, terão vida, e haverá muitíssimos peixes, porque essas águas chegam lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutíferas. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar frutos. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Esse capítulo ele começa com a visão de Ezequiel sobre água saindo do templo, fluindo para o leste e depois para o sul do altar. Essa água ela flui diretamente da presença de Deus, porque o templo era a presença de Deus, tem presença de Deus, e nos mostra que ele se torna um rio, e quanto mais distante ele estava do templo, mais profundo ele ficava. A imagem da água corrente, muitas vezes, frequentemente interpretada na Bíblia, ela representa a vida e a purificação. E neste capítulo, a água do rio representa a vida eterna que flui da presença de Deus e traz purificação para a nossa alma, para a nossa vida, e traz cura para todas as coisas. E é importante notar que essa água ela flui do templo, e o templo é o lugar onde Deus habita, mostrando que todas as coisas, todas as bênçãos que recebemos, vêm dele, vêm de Deus. O texto também nos mostra que as árvores frutíferas que crescem ao longo das margens desse rio, essas árvores produzem frutos comestíveis e folhas que curam. E isso nos mostra o tempo de abundância e prosperidade que Deus nos dá. Quando fala sobre as folhas curativas, nos mostra que a vida eterna e a cura completa vem da restauração de Deus na nossa vida. A descrição do rio fluindo da vida para o Mar Morto, tornando-o doce e cheio de vida, permitindo que peixes vivam, e os pescadores colham uma grande quantidade de peixes, mostra que o milagre da restauração e da transformação
da água salgada em água doce, demonstrada pelo poder de Deus e sua capacidade de trazer vida mesmo aos lugares mais mortos e estéreis. E a pergunta que fica é: eu tenho buscado desse rio para que ele transforme a minha vida salgada e amarga em uma vida doce, uma vida que emana leite e mel? João 7,38 nos diz o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Um pouco antes do Acampa Kids do ano passado, inclusive hoje, dia 29, está fazendo um ano do sábado que nós começamos o Acampa Kids no ano passado. O Senhor ele vinha fazendo uma grande movimentação na nossa família, né? E ele começou a nos forjar a partir daquele dia. Para quem estava aqui no ano passado e se lembra, aconteceu um acidente aqui dentro da igreja comigo, né? E o Senhor começou ali a trabalhar muita coisa, né? Logo depois, a minha sogra ficou doente, no mês de novembro o Senhor recolheu ela. E passou o final de ano, quando foi em fevereiro desse ano, né, a empresa que eu trabalhava há 22 anos me mandou embora. E no mesmo mês em que ela me mandou embora, nós descobrimos que meu pai tinha câncer. Um mês e pouquinho, o Senhor recolheu meu pai, o câncer o levou. E o Senhor vem nos forjando, vem trabalhando na nossa vida. E por muitas vezes, durante esse período, eu fiquei questionando o Senhor: por que de tudo isso? Por que isso está acontecendo com a gente? Né? Por que tanta coisa, tanta prova o Senhor está trazendo para a nossa vida? E em maio desse ano, o pastor Caio, tivemos uma vigília aqui, e o pastor Caio ele trouxe uma mensagem de Isaías 47, exatamente essa do rio. E aquilo me marcou muito, porque eu comecei a pensar: puxa, será que eu estou com água muito baixa além do tornozelo, por isso que ele está trazendo tanta prova para me buscar mais ele? Né? E isso aquilo me incomodou demais. Né? Como é que eu estou espiritualmente? Como é que eu estou com o Senhor? Será que eu estou entrando profundamente nessas águas que o Senhor está trazendo? E além de me incomodar, comecei a me preocupar também com as pessoas que me rodeavam. Puxa, será que as pessoas que eu amo também estão dessa mesma forma? Né? E toda vez que a gente tinha alguma reunião, toda vez que a gente tinha uma oportunidade, me vinha esse texto na mente e eu me lembrava sobre o rio. E a gente não tinha nem definido ainda qual era o tema desse Acampa Kids ainda, e aquilo veio me incomodando. E eu, sem falar nada, a própria nossa equipe da liderança do MK, eles definiram como tema sendo: há um rio, vamos mergulhar, baseado em Isaías 47. E isso foi muito lindo de ver. Essa semana foi uma semana de muito trabalho para a gente aqui. E realmente nós vimos o mover de Deus durante esses 2 meses, desde quando nós anunciamos o Acampa Kids. O Senhor veio nos tratando, nos moldando e nos ensinando e nos mostrando tudo aquilo que Ele ia fazer nesse dia. E Ele fez. Ele fez como Ele nos mostrou. Tínhamos semanas de oração, toda semana nós orávamos aqui na igreja, em algum momento, e o Senhor nos revelava uma coisa, cada vez revelando cada vez uma coisa diferente. E nós realmente vimos esse mover do Espírito nesse lugar aqui ontem. Como nós também estamos vendo hoje também. A nossa oração é para que Ele continue movimentando a vida de vocês. E para aqueles que ainda não aceitaram esse Deus maravilhoso na vida de vocês, o convite que nós fazemos hoje é que vocês aceitem Ele, provem desse mover do Espírito na sua vida, que com certeza Ele trará muita bênção e transformação na vida de cada um de vocês e no lar de vocês. Ontem nós oramos aqui por quebras de restauração de lares aqui, restauração de vidas aqui, e as crianças ajoelhadas oravam referente a essa restauração no lar de cada uma delas, se entregavam para que o Senhor realmente mudasse a vida delas também, houvesse transformação. E a nossa oração ainda continua sendo a mesma: Senhor, muda, transforma a vida dos seus pequenos, porque eles são o futuro. São eles que vão estar aqui no nosso lugar amanhã. Amanhã o tio Fabiano não vai estar aqui mais pregando, quem vai estar aqui é um deles. Então nós temos que trabalhar isso hoje, né? Papai, mamãe, esse trabalho não começa dentro da igreja, começa dentro do lar, dentro da casa.
Então ensinem os seus filhos aquilo que realmente é importante e vai trazer transformação na vida dele. A igreja é importante para a vida dele? É, porque a igreja também ensina. Mas o continuar desse ensino, ela vai para dentro de casa, vai para dentro do lar, né? E lá elas são forjadas e são restauradas também. Nós temos testemunhos de crianças que falavam aqui para a gente, né, que pedindo oração para a família, para o pai, para a mãe, e um dia chegavam e falavam: nossa, tudo melhor dentro da minha casa, meu pai conseguiu emprego. Através da oração dos pequenos, grandes coisas podem acontecer. Amém? Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!